Fala, mano, vamos começar a nossa revisão. Então, resolvendo essa lista para você. Se você ainda não viu essa lista, se você não teve oportunidade de fazer, eu sei que você ainda não teve, pelo menos até eu gravar esse vídeo não teve. Cara, eu quero que você entre no portal SAIS e procure lá atividades, tá? Eu botei umas atividades, não é uma avaliação, é só uma lista de revisão mesmo. É pra gente treinar. Então eu botei essa revisão, essa listinha para resolvermos. E o que você acertar ou errar, eu não vou saber exatamente o que você acertou, mas eu vou saber mais ou menos a turma. Ah, a turma acertou, está com mais dificuldade em dinâmica em cinemática. Ah, está com mais dificuldade em ondas. E assim a gente consegue trabalhar melhor e ver onde é que a gente pode melhorar. Beleza? Então preciso que você faça essa lista em atividades no portal SAIS. Então, bora lá. Questão 1. Um míssil com velocidade constante de 300 metros por segundo é disparado em direção ao centro de um navio que se move com velocidade constante de 10 metros por segundo, em direção perpendicular à trajetória do míssil. Se um impacto do míssil ocorrer a 20 metros do centro do navio, a qual distância deverá ter sido feito o disparo primeiro? Então, ele falou que o míssil tem uma velocidade de 300 metros por segundo, certo? E ele é disparado em relação ao centro do navio que se move com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então você tem isso aqui, ó. O navio, pensa que é isso. Beleza? E o míssil. São as aeronaves espaciais, enfim. Então, o míssil está vindo com uma velocidade de 300 metros por segundo e o navio está andando com uma velocidade de 10 metros por segundo. Ele fala que quando o míssil bater nesse ponto, o navio vai estar 20 metros adiante. O navio vai ter andado 20 metros. Certo? Ou seja, que distância que o míssil percorreu para poder atingir? Então vamos pensar. Qual é a velocidade do navio? A velocidade do navio é 10 metros por segundo. Então velocidade do navio é igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade 10. Qual o deslocamento que o navio teve? 20. Logo, o tempo que o navio andou vai ser 20 dividido por 10, que foram 2 segundos. Eu nem precisava fazer a conta, é só você pensar. Se o navio está andando 10 metros a cada 1 segundo e ele andou 20 metros, logo passaram-se 2 segundos. Nesses mesmos 2 segundos, quanto o míssil andou? Mais uma vez, qual é a velocidade do míssil? 300 metros a cada 1 segundo. Se demoraram 2 segundos, o míssil vai ter andado quanto? ΔS do míssil é de 600 metros. Beleza? Eu usei essa mesma fórmula, só que para o míssil. Tá? Questão 2. Gabarito da letra C, tá? Questão 2. Analise abaixo as funções horárias de dois trens que se movimentam em linhas paralelas. Sabendo que os trens estão lado a lado no instante t igual a 2 horas, a diferença entre eles em quilômetros é igual a... Então, o que a gente vai pensar é o seguinte. Função do trem 1 é igual a K1 mais 40t. Lembra? S é igual a S0 mais VT, aquela formulinha? Quem é esse cara? É o K, posição inicial. Quem é esse cara? É o V, a velocidade do trem 1. Trem 2 é igual a K2 mais 60t. Se eles se encontram em 2 horas, você tem que dizer que encontro significa estar no mesmo lugar, ou seja, a posição deles é igual. Fica então K1 mais 40t mais igual a K2 mais 60t.
Vou jogar esse carinha para o outro lado, beleza? Então, K1 menos K2 é igual, vou jogar esse carinha para o outro lado, 60T menos 40T. K1 menos K2 é igual a 60 vezes 2 menos 40 vezes 2. Ou seja, 120 menos 80, que vai me dar 40 quilômetros. Então, gabarito letra B, eles se encontravam inicialmente a 40 quilômetros um do outro. Terceira questão. Então, a Terra, obviamente, um planeta habitável, mas como estabelecer que o planeta é potencialmente capaz de manter formas de vida durante bilhões de anos? Quais são os critérios usados para reconhecer essa habilidade? A existência de manutenção de vida, tal como os conhecimentos da Terra, é baseada em um conjunto de propriedades razoavelmente bem estabelecidas, embora permaneçam dúvidas sobre diversos detalhes. Então, para que a vida exista e se perpetue, letra A. O planeta deve se deslocar próximo a uma estrela capaz de fornecer energia por tempo suficiente para que a vida evolua e permaneça. Além disso, deve existir água líquida na superfície. Cara, perfeito. É exatamente a condição, se você for pensar, é a condição do nosso planeta. Nosso planeta está perto do Sol e possui água líquida. Certo? Se ele possui água, significa que você consegue desenvolver todo o processo de evolução a partir dela. Então, gabarito das 3 é a letra A. Próxima questão. Uma partícula percorre uma trajetória quadrada de lado 12 metros. O primeiro lado do quadrado é percorrido em 4 segundos, o segundo lado em 6 segundos, já o terceiro em 2 e finalmente o quarto lado. A partícula mantém a velocidade escalar de 1 metro por segundo. Qual deveria ser a sua velocidade escalar para percorrer o quadrado inteiro em movimento uniforme, demorando o mesmo tempo? Então, o que acontece? Você tem um quadrado para poder percorrer. Vou chamar de lado 1, 2, 3 e 4, beleza? Todos os lados têm o mesmo comprimento, que são 12 metros. O lado 1 foi percorrido em 4 segundos. O lado 2 foi percorrido em 6 segundos. O lado 3 foi percorrido em 2 segundos. E o lado 4 vai ser percorrido em quanto tempo? Não sei. Mas, cara, a gente consegue calcular. Por quê? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Certo? Quanto é a velocidade? 1 metro por segundo. Quanto é o tamanho do lado? 12. Então, se ele está percorrendo 1 metro a cada segundo, ele vai ter percorrido 12 metros em 12 segundos. Concorda comigo? Então, agora vamos calcular a velocidade média total. Vai ser o seguinte. Não são 4 lados? Então, 12 mais 12 mais 12 mais 12, o ΔS são 48 metros. E ele vai percorrer 48 metros em quanto tempo? 12, né? Mais 4, 16. Mais 6, 22. Mais 2, 24. 24 segundos. 28 sobre 24, 2 metros por segundo. Gabarito letra bola. Beleza? Qualquer dúvida, manda para mim. Próxima questão, questão 5. Observe a figura abaixo e relacione as informações contidas nos textos a seguir, assinalando a alternativa cuja palavra... Então, observe a figura e relacione as informações contidas nos textos a seguir. Então, basicamente, está falando aí, um dos efeitos corporais relatados pelos astronautas durante viagens espaciais em condições de gravidade zero é um pequeno crescimento em altura, que ocorre, pois, em locais onde a gravidade é praticamente ausente, beleza? A gravidade é muito baixa. Os espaços entre as vértebras aumentam devido à diminuição da pressão. Então, no espaço, você tem gravidade muito baixa. Se a gravidade é baixa, você tem uma pressão menor sobre as vértebras. Então, os discos aumentam. Então, o gabarito é letra dado. Beleza?
Próxima questão, 6. Os indivíduos da figura que caminham na mesma calçada retilínea estão na mesma direção e sentidos opostos. Mesmo, o que é direção? Direção é horizontal, vertical. O sentido, da esquerda para a direita e direita para a esquerda. Então, na mesma direção e sentidos opostos é a letra B. Questão 7. Suponha que tem dois trens, A e B, que se movem com velocidade de 36 km por hora em direções perpendiculares. Os comprimentos do trem A e B são respectivamente 150 e 100 metros. Quando t igual a zero, à frente do trem A está a uma distância de 2 km do cruzamento. Então, o trem A, que tem um comprimento de 150 metros, ele vai estar a uma distância de 2 km, ou seja, 2.000 metros, tá certo? De um cruzamento. Beleza? Se o trem B passa depois pelo cruzamento, não ocorre colisão. Então, a distância à sua frente até o cruzamento dos trilhos do trem no instante t igual a zero é necessariamente maior do que... Então, o que acontece? O trem B vai passar por esse cruzamento. Tamanho do trem B, 100 metros. Ele falou que não ocorreu colisão. Eu tenho que saber qual é a distância aqui, ó, x. Então, o que eu tenho que pensar? O tempo que esse trem A demora para atravessar o cruzamento tem que ser o tempo que o trem B demora para chegar no cruzamento. Então, para o trem A conseguir passar, ele tem que percorrer, ó, o deslocamento do trem A. Ele tem que percorrer 2.000 mais 150. Por que mais 150? Porque para concluir o cruzamento, ele precisa atravessar, ou seja, precisa percorrer o seu próprio tamanho. Então vai ficar 2.150 metros. Velocidade é igual a ΔS do A sobre o ΔT. Velocidade é de 36 km por hora. Ó, velocidade 36 km por hora. Que eu vou dividir por 3,6 e vou achar 10 metros por segundo. É legal? É uma conversão para ficar todo mundo com a mesma unidade. Então, 10 é igual a 2.150 dividido pelo ΔT. ΔT é igual a 2.150 dividido por 10. Só troquei de lado. Então, ΔT é igual a 215 segundos. Tá certo? Se ele demora 215 segundos para poder atravessar, esse trem tem que demorar esse tempo para poder chegar. Então, vamos agora à velocidade para o trem B. Velocidade B é igual ao ΔS de B sobre o tempo. Ele falou que ambos têm a mesma velocidade? Sim. 10 é igual a ΔS sobre 215. Então, ΔS do trem B tem que ser 215 vezes 10. O ΔS do trem B tem que ser de 2.150 metros. Gabarito. Ah, tá, claro. E dessa distância eu tenho que retirar o tamanho desse trem, né? Porque aqui eu acrescentei. Então aqui eu tenho que retirar. Menos 100, 2.050 metros. Gabarito, letra C. Lembrando que, caso você tenha alguma dúvida, você pode mandar sua dúvida para mim. Beleza? Bora lá então aqui, questão 8. O assunto da questão 8 é um assunto que nós vimos em sala ainda antes dessa pandemia começar. Então, ó. Enquanto escolhendo seu quarto, Lucas utilizou uma lanterna de luz monocromática verde para escolher a camisa que usaria na ida ao shopping. Ao iluminar seu guarda-roupas, embora possuísse blusas de das mais variadas cores, enxergou todas com cor verde ou preto. Vestiu uma das camisas que visualizou como verde e saiu para o seu encontro. Sabendo que Lucas desejava utilizar uma camisa verde, pode-se afirmar que sua escolha foi segura ou insegura? Ela foi insegura.
Porque lembra, quando eu tenho aqui uma luz monocromática, por exemplo, uma cor azul, e se eu apontar essa lâmpada para um objeto azul, eu enxergo o objeto azul. Porque o objeto, por ter a coloração azul, ele absorve todas as cores, menos o azul, que é a única que ele reflete. Se por acaso eu pegar essa luz azul e colocar num objeto vermelho, o objeto vermelho ele absorve todas as cores, exceto o próprio vermelho. Ele absorve amarelo, ele absorve azul, ele absorve verde. Então, quando você ilumina com luz azul um objeto vermelho, esse objeto não emite mais, ela não reflete mais aquela luz. Então, você enxerga ele preto, que é o que está acontecendo, tá? Então, é uma configuração insegura, pois a blusa que escolhida pode ser branca. Então, quando você joga luz verde num objeto que não é verde, esse objeto fica preto. Quando você joga luz verde num objeto que é verde, ele fica verde. Quando você joga luz verde num objeto que é branco, o branco reflete tudo. Então, se ele tem uma camisa branca e jogou luz verde, ele viu a camisa verde. Então, há a possibilidade da camisa ser verde ou branca. Gabarito letra B. Então, olha. Ele botou aí. Um texto. A rotina atual a bordo da Estação Espacial Internacional revela alguns desafios do futuro. O custo de se levar uma água suficiente para 6 tripulantes é de 2 bilhões por ano. Além disso, é preciso transportar comida e oxigênio até a estação. No mundo ideal, a colônia espacial precisa ser autossuficiente, capaz de produzir seus próprios recursos ou retirá-los de algum asteroide. Há também efeitos nocivos à saúde, danos a músculos, ossos por exposição prolongada à falta de gravidade, e o aumento da pressão sanguínea na cabeça. Radiação cósmica pode aumentar o risco de catarata e câncer. O grande risco de câncer associado à radiação cósmica se deve ao fato de que, então, o que você tem que procurar aí? As radiações podem induzir o aparecimento de mutações no material genético, beleza? De acordo com a sua grande quantidade de energia. E o material genético faz cópias do seu DNA, então vai fazer uma cópia errada. Então o gabarito aí só poderia ser letra D. As radiações ocasionam erro na estrutura das moléculas de DNA, que podem modificar os genes que controlam a multiplicação das células originar, assim tumores cancerígenos. Então, 9, o gabarito é a letra D. E, finalmente, 10. Então, ó, vamos resolver aqui a questão 10, nossa última questão. Eu já fiz um esboço aqui. Ele está falando que o automóvel vai percorrer com 40 km por hora um trajeto até uma cidade e vai voltar com 80 km por hora. Se a velocidade é menor, o tempo é maior, tá legal? Se eu estou andando mais devagar, eu vou demorar mais. Então, o que eu fiz? Eu falei que o tempo de ida é 2 qualquer coisa, tá? 2 horas, enfim. O tempo de volta tem que ser metade, por quê? Porque ele está com o dobro da velocidade, é 1. Logo, o tempo total é o quê? 2 mais 1, que é igual a 3. Então, o que você tem que descobrir? Eu quero calcular quanto vale a velocidade média. Velocidade média é o ΔS. Então, ó, ΔS é igual a 40 vezes 2, certo? Isso é o da ida. E o ΔS é igual a 80 vezes 1. Pô, Gabriel, de onde é que está tirando isso? Exatamente dessa fórmula, fórmula da velocidade média. Só que eu estou pegando o ΔT e passando para cima, multiplicando. ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Ó, produto velocidade, tempo. Então, descobri que isso aqui vai dar 80 e isso aqui vai dar 80. Ou seja, 80 mais 80 é o ΔS. Quanto é o tempo? 3. Então você tem 160 dividido por 3, que dá aproximadamente 53 km por hora.
Beleza? Então essa foi a nossa revisão. Espero que você tenha visto essa lista antes de mais nada, tá? Então qualquer problema que você tenha, pode mandar para mim. Assim que eu puder, eu vou estar te ajudando a resolver a sua dúvida. Show de bola? Forte abraço para você, pessoal. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.